Salmos 133. Um salmos muito conhecido, né? E é um salmos que tem por excelência do amor fraternal. Isto é, relativo ao irmão agradável. A gente vê esses salmos aqui como um ato poético, né? Um salmos poético, louvores. Tem até louvor que fala dos Salmos 133, mas esses salmos aqui contêm profecias importantes. Inclusive, tem 3 bênçãos aqui que estão relacionadas na união, na comunhão entre os irmãos. Salmos 133, versículo 1, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Só o versículo 1. Olha só. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Aqui é a chave desse versículo. As bênçãos que estão embaixo, são 3 que eu vou mostrar para vocês hoje, está relacionada ao primeiro versículo. Tudo está relacionado à união, à comunhão. É muito agradável a pessoa viver em união, seja no casamento, seja numa amizade, seja no trabalho. E você pode ver que tudo onde há união, há produção, há produtividade. O casamento vai bem, o trabalho vai bem, na igreja também vai bem. Tudo que há união do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Este salmo ensina uma lição para alcançar 3 bênçãos, né? Lição é esta: primeiro, ter união, comunhão entre os irmãos. União significa ação de unir, tornar uma só pessoa. Então, onde há união, há uma só voz, há uma concordância, porque união é comunhão, né? Isso já vem desde Gênesis, que foi lá com Adão e Eva. Se você pegar a palavra de Deus, vai dizer que ambos serão uma só carne. Como que pode ser 2 pessoas e ser uma só carne? Porque o casamento é assim, não é verdade? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Coloca aí, Silas, para você ver que Deus já colocou o homem para ser unido com a sua mulher. E você pode ver, você prestou atenção de onde que Deus tirou a mulher? Ou de onde foi a origem da mulher? De onde que Deus fez a mulher? Deus não poderia ter feito a mulher dos pés do homem? Por que Deus não fez dos pés? Porque senão o homem ia pisar em cima da mulher. Hoje, sem ser dos pés, já pisa em cima da mulher. Por que Deus não tirou a mulher da cabeça de Adão? Que seria uma coisa muito boa, tirar da cabeça do homem. Porque senão a mulher ia mandar em Adão. Ela queria ser a cabeça na casa. E hoje acontece muito disso. A mulher manda e o homem obedece. Já diz o ditado, manda quem pode. Cadê os homens que têm juízo aqui? Ah, tá vendo? A mulher, cadê as mulheres que mandam aqui? Então, não foi nem do pé, para que o homem não pisasse na mulher, nem foi da cabeça para que a mulher também não mandasse no homem. Foi de onde? E por que da costela? Ao lado. Para que onde o homem for, a mulher também acompanha. O homem tem que estar, a mulher tem que estar ao lado do homem. Quando você vê um homem na frente e a mulher lá atrás, é porque brigaram. Quem já reparou isso? Mulher lá atrás e o homem lá na frente. Alguma coisa aconteceu.
Não aconteceu? Não dá para perceber alguma coisa aí? Deve ter acontecido nesse casal aí. Agora, quando você vê o homem e a mulher ao lado, é porque os dois estão juntos, realmente. Estão cumprindo com aquilo que Deus fez, tirou a mulher do lado de Adão para andar. Por isso que a mulher anda do lado. Ela é a companheira, né? Ela está ali, ó, de mãos dadas com o homem, com o seu marido. Então, isso é bíblico. E como que pode duas pessoas tornarem-se uma só? Está ali, ó. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne, uma pessoa. Porque agora entrará na comunhão, na união, né? O homem com a mulher com o homem. Agora tem que andar juntos, tem que ter o mesmo pensamento, tem que ter a mesma comunhão. Por isso que você vê muitos casamentos sendo desfeitos por conta disso. Porque o homem e a mulher não se entendem, né? Mulher faz uma coisa, o homem faz outra, ou o homem faz uma coisa, a mulher faz outra, vice-versa. E aí não tem comunhão e a pessoa acha que a melhor coisa é a separação, né? E a Bíblia já faz menção sobre isso. A palavra de Deus já faz menção sobre isso. Amós capítulo 3, versículo 3. Coloque aí, ô Silas, Amós 3, 3. A palavra de Deus já é bem clara sobre essa questão de comunhão. Olha lá, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É a pergunta que Deus faz. E aí, a resposta sua, qual que é? Sim ou não? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vão andar. Então, por isso você vê que há casamentos, uma maioria desses casamentos rompidos, com certeza é traição, mas se é traição é porque já não estava muito bem o casamento. Se há uma traição da parte do homem ou da parte da mulher, é provável que já havia brigas, ou já havia coisas até piores neste relacionamento. E que o homem achou melhor é trair, mesmo para se livrar de vez da mulher, ou vice-versa. A mulher achou melhor trair mesmo para se livrar de vez do homem. Para você ter uma ideia, no tempo da pandemia que aconteceu no nosso meio aqui, isso há muito tempo, já tem uns 2, 3 anos, você quer saber, muitos casamentos foram desfeitos, porque ninguém podia mais trabalhar. Então, para alguns casais, a fuga era o trabalho. A pessoa não conseguia mais ficar dentro de casa com aquele homem ou com aquela mulher, então achava refúgio sair para trabalhar. E chegava tarde, porque aí já chegava tarde, dormia no dia seguinte trabalhando de novo. Mas quando não havia mais trabalho, ninguém podia mais trabalhar, houve um monte de separações. Porque agora já começaram a ficar os dois dentro de casa. E já não andavam muito bem, já não tinham um relacionamento muito bem, né? Não tinha um casamento legal. Então foi o pivô. A pandemia foi o pivô de separação. Se você colocar no Google aí, você vai ver que aumentou um número assustador de separação na pandemia. Porque já não estava legal o casamento. E aí, os dois juntos, aí pronto, né? Já diz o ditado, o pau quebrou na casa de Noca. Está entendendo? Então, não haver união, haverá um rompimento, uma separação. Então, muitas vezes as traições que acontecem por conta do homem ou da mulher, porque já não estava legal o casamento. O relacionamento já não estava indo muito bem. Então, a mulher quis se livrar de vez, ou o homem quis se livrar de vez. E a traição foi o pivô para a separação. Então, isso não está só relacionado no casamento. A união também está relacionado na família. Quando você vê um lar que é desunido, você vê brigas, você vê discussões. Não é assim? Você que mora próximo de casas, de brigas, você vê famílias se brigando, se pegando. Eu moro numa casa que eu aluguei agora recentemente uma casa, e eu vejo muitas discussões na casa de cima. Ou seja, porque mora muita gente ali, é pai, filhos, tudo parentes, e é uma discussão enorme ali. Eu ouço isso, minha esposa ouve também. Recentemente nós mudamos para lá. E eu vou dizer, eu mudei por uma urgência dos meus filhos, que ficam na creche de frente com a casa. Mas eu já não queria estar mais ali, né? Porque não é legal você estar num ambiente assim. Não é verdade? Um ambiente que só tem brigas, brigas, brigas. É um ambiente que suga você, estressa você. Não que é na minha casa. Nada disso. É na casa de cima, do vizinho. Mas você pode ver que é o quê? Por que tem essas brigas? Porque não há união. Não tem uma comunhão entre a família. Aí você vê filhos se pegando na porrada,
pai xingando o filho xingando o pai. Não há uma comunhão entre eles. E muitas vezes saem mortes. Não saem mortes? Saem mortes, roubos dentro de casa. Então, a falta de comunhão destrói um casamento, destrói uma família. Vai vendo o que acontece com a desunião. Tá? A falta de comunhão destrói uma amizade. Porque se o amigo não for realmente fiel a outro amigo, e quando você encontra um amigo que é verdadeiro, que é um amigo que te ama de verdade, a palavra de Deus faz questão de dizer que encontra um verdadeiro amigo, encontra um irmão. E quem tem muitos amigos que são verdadeiros, pode congratular-se. Congratular-se é ficar feliz, regozijar, porque é difícil você ter amigos assim verdadeiros. E a Bíblia faz questão de dizer: ame um amigo em todo o tempo, na angústia nascerá um irmão. A palavra de Deus faz questão de mencionar isto, né? Então, na amizade, se não haver uma comunhão, haverá uma inimizade, haverá fofoca, contenda, briga. No trabalho, a mesma coisa. Se ali que trabalham juntos não estiverem de acordo, a empresa não vai ter produtividade. A empresa não vai crescer, porque um trabalha e o outro não faz. Um faz mais do que o outro, né? Porque o outro não gosta do outro, porque o outro não tem comunhão com o outro, ou com a outra. Aí a empresa não anda, porque um vai sobrecarregar mais do que o outro, ou do que o outro. Não é verdade? Então isso está relacionado em todo lugar. Por que o nosso país está assim dividido? Porque os partidos não têm comunhão um com os outros. São pensamentos diferentes, são ideologias diferentes. E aí você vê, eu não governei, o fulano também não vai governar. Não é assim? Eu não consegui, o fulano também não vai conseguir. Não é assim que nosso país está andando? Não deu certo para mim, também não vai dar certo para ele. Vou fazer de tudo para não dar certo para ele. Ou para ela. Ou seja, o que não aconteceu com você, também o outro não vai fazer. E aí essa falta de comunhão vai só destruindo casamento, destruindo família, destruindo amizade, destruindo o trabalho e destruindo tudo que tem pela frente. A falta de comunhão. E por isso que a palavra de Deus faz questão de mencionar que vale a pena você ter comunhão. Pastor, mas eu não gosto da pessoa. E muitas vezes a pessoa nunca fez nada por você e você não gosta da pessoa. Só porque não foi para a cara da pessoa. Eu não fui para a cara daquela pessoa. Mas a pessoa te fez algum mal? E por que você não gosta dela? Você já parou para conversar com ela? Você já deu um bom dia, já deu uma boa tarde, já deu uma boa noite? Você já parou para saber qual é o nome dela, qual é o nome dele? E por que não gosta? Qual é o motivo, qual a razão? O jeito dele, o jeito dela. Você tem seu jeito também. Você não tem seu jeito? Você não tem seu modo de pensar, o modo de agir? Então, isso tudo faz com que as bênçãos de Deus separem-se de nós. Você vai ver o que acontece quando uma pessoa está em comunhão. E quando não está em comunhão, ela vai perdendo essas bênçãos. Isso é lógico. A palavra de Deus diz que é melhor ser dois. Quando Deus falou para os discípulos, ele mandou 2 em 2. Está lá em Lucas 10:1. Coloca Lucas 10:1 aqui. Ele mandou 2 em 2 em cada cidade. Por que ele mandou 2 em 2? Porque se um precisar do outro, está ali do lado. Por que pessoas preferem ficarem sozinhas do que ter outras pessoas? E a pessoa sozinha sempre vai se perder. Isso é bíblico, gente. Está aqui, ó. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades, lugares aonde ele havia de ir. Jesus já colocou 2 discípulos, 2 em 2, vá. Aí entravam em cidades, pregavam o evangelho, ganhavam almas. Por que Jesus mandou 2 em 2? Porque se um cair, o outro levanta. Isso é lógico. Se o irmão não gosta de mim, como é que eu vou andar com ele? Se a irmã não gosta de você, como é que você vai ter comunhão com ele, com ela? Ela vai sempre ficar sozinha. Você vê pessoa que fica sozinha a vida toda porque não gosta de ninguém, nem mesmo dela, nem mesmo dele. E isso é ruim, porque numa ocasião que você precisar de alguém, quem você vai encontrar? Ninguém. E se você for ver na palavra de Deus, sempre tinha 2. Vamos pegar Moisés, quem que estava próximo a Moisés? Josué. Josué estava ali,
com Moisés. Pega Elias, quem estava próximo de Elias? Eliseu estava ali. Não estava ali? Pega Eliseu, quem estava próximo de Eliseu? Gease. Gease estava ali. Você pode ver 2 em 2. Adão, a Eva estava ali. Sempre 2 em 2. Isso é bíblico, pessoal. Então, Jesus sabe da importância do outro ou da outra, do companheiro ou da companheira. Ele sabe. Se não, ele não quisesse, ele teria feito só o homem. E não tinha feito a mulher, ou não é, gente? Ah, deixa só um só. Não, ele fez 2. E nesses 2 povoou muitos. Muitos e muitos. Então a gente precisa entender isso. Eclesiastes fala da importância de 2. Coloca Eclesiastes capítulo 4 aí, versículo 9 ao 12. Ó, Eclesiastes 4, versículo 9. Presta atenção que a palavra diz. Melhor é o quê? Serem 2 do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, trabalhando 2 na mesma coisa, a obra cresce, o trabalho cresce. Né? Você trabalha num setor que é você e mais um. Imagine se o outro não gosta de você. Ele não vai te ajudar. É ou não é? Você vai ter que se virar sozinho. Vai ter que trabalhar dobrado. E aí o serviço não vai render. O trabalho não vai produzir. Não é verdade, pessoal? Mesma coisa uma igreja. Se não tiver comunhão, a igreja não vai crescer, não vai produzir, não vai prosperar. Isso é lógico, verso 10. Porque se um cair, olha a importância do outro. Se um cair, o outro levanta. O seu companheiro. Mas ai, olha só a palavra. Mas ai do que estiver só. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Isso é bíblico, tem que ter. E aqui mostra o quê? A importância da comunhão. A união está em todas as áreas. A sociedade tem que ter essa comunhão. Versículo 11. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Se um só é fácil derrotar, mas 2 vai ser mais difícil. Você está entendendo como que é importante? Então, este Salmo 133, volta para lá, está mostrando lá em cima, ó, quão bom e quão suave é. Volta para Salmo 133, versículo 1 para você ver. Quando tem a união, vai vendo o decorrer. Verso 2. É como, ó, se houver união, é como, se os irmãos estiverem em comunhão, é como óleo, ó, é uma semelhança da comunhão, como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Pare por aqui. O que o óleo representa? O que o óleo é símbolo? Volta lá agora para 1 Samuel, para você ver o que o óleo representa. Capítulo 16, versículo 13. Abram aí para você ver. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 13. O óleo representa o Espírito Santo. Então quer dizer que quando eu estou em comunhão, a primeira bênção que eu recebo, o Espírito Santo. Quem quer receber o Espírito Santo? Então tem que estar em comunhão. Olha lá, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ó, o Espírito Santo aqui é símbolo do óleo. O óleo representa o Espírito Santo. Aí você vai ver por que o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2. Coloca Atos capítulo 2, versículo 1. Preste atenção como que eles estavam unidos, porque estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Agora vem para cá. Você acha que uma pessoa que não tivesse união estaria no mesmo lugar? Quem nunca viu ou quem nunca percebeu de você estar conversando com alguém ou uma outra pessoa, de repente é uma pessoa que não gosta dela ou de alguém e está sentado no meio. Aí chega a pessoa, aí a outra levanta, depois a gente conversa, tá? Eu estou indo ali e já volto. Quem nunca prestou atenção
nessas saídas. É ou não é? A pessoa está ali, ó, todo mundo junto, conversando com você. Só que chega uma pessoa que aquela pessoa não gosta. E ela vai sentar ali também. Aí a outra que não gosta diz, ó, ou se não levanta, fica com a cara virada. Fica ou não fica? Fecha a cara, já não olha mais, já não fala mais, ou levanta e dá uma desculpa e vai embora. E a pessoa que está chegando, ela percebe isso. Só foi eu chegar, a pessoa foi embora? Ah, não, porque ela tinha alguma coisa para fazer. Conversa. Ela deu uma desculpa para não estar na cara, mas deu para perceber. Você sabia que isso aconteceu com Pedro, com Paulo, que estavam reunidos na mesa dos gentios, que comiam, e Pedro ali, quando chegou os apóstolos, né, que era Tiago, os líderes da igreja de Jerusalém, e viu que Pedro estava sentado no meio dos gentios, ele se levantou e começou a dissensão, né, começou a julgar os gentios. E Paulo, depois você lê Gálatas, está em Gálatas, e Paulo tomando a palavra disse, ô Pedro, antes de Tiago, João chegarem, você comia com gentios, você estava dando risada com gentios, só foram eles chegados, você se levantou, saiu da mesa e começou a dissimular eles? Você não está agindo com o evangelho. Paulo chamou a atenção de Pedro no meio de todos os apóstolos, porque ele estava lá no meio. Quando chegou os outros lá, que eram os judeus, né, Tiago e João da igreja primitiva, ele se levantou e começou a dissimular os gentios, coisa que ele não estava fazendo antes. Você está entendendo? Então, uma pessoa que não tem comunhão, ela jamais vai se reunir com outra pessoa. Uma pessoa que não tem comunhão, ela vai se levantar, jamais ficará juntos. Está ali, ó, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora, preste atenção, se acha que tivesse divisão, o Espírito Santo iria descer? Hã? O Espírito Santo sabe, ele conhece o coração de cada um. Às vezes você pode ter não recebido o Espírito Santo porque você está em divisão com alguém ainda. O seu coração ainda não está puro. O seu coração ainda tem uma divisão, uma falta de comunhão com alguma pessoa. E às vezes você está dentro da igreja, você não gosta da pessoa, não gosta de fulano. Como você vai receber o Espírito Santo assim? Não gostando da pessoa. Aqui o Espírito Santo só desceu porque todos estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam todos com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito. Isso significa comunhão. Por isso que diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui é a união. Não é à toa que a igreja cresceu, a igreja primitiva. Se não tivesse comunhão, a igreja não ia crescer, não. A igreja cresceu porque viviam em comunhão. Olha agora no capítulo 4, do mesmo livro de Atos, versículo 31. Vamos lá, vamos seguir, no capítulo 2 mesmo. Vamos seguir no versículo 38. Vamos mostrar para você como é que eles viviam. Capítulo 2, versículo 42. Vamos lá no 42, para você ver o que diz aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, partir do pão e na santa ceia, ó. E perseveravam na doutrina é ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, eles viviam juntos ali apegados, e no partir do pão e nas orações, versículo 43, e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Agora vem cá, gente, você acha que uma pessoa que estiver dividida, que sinal que ela vai fazer? Se Jesus sempre foi contrário, dizendo, ame os seus inimigos e ore por eles. Como é que Jesus vai operar milagres, sinais, maravilhas, vivendo em uma desunião? O Espírito Santo nem desce, como eu disse, nem desce. Não tem como o Espírito Santo descer onde há falta de comunhão. Olha Atos capítulo 4 agora, versículo 31. Veja o que diz. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam. Só pode estar unido quem está em comunhão. Reunido é unido. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então a primeira bênção que desce quando a pessoa está em comunhão é o Espírito Santo. Quantos querem receber o Espírito Santo? Então tem que estar em comunhão. Aqui, por exemplo, estamos reunidos no mesmo lugar, em comunhão uns com os outros.
Porque se a pessoa não gostar do pastor, não gostar do obreiro, não volta mais aqui. Ah, não gostei do pastor, vou em outra igreja. É assim, não é? Não gostei do obreiro, vou em outra igreja. Não gostei do levita, vou em outra igreja. Isso é o quê? Falta de comunhão. Tem pessoa que não vai na mesma igreja por conta da fulana, do fulano. Não, eu não vou naquela igreja porque eu não gosto daquela pessoa. Eu vou em outra igreja. Isso é falta de comunhão. Se não houver comunhão, não haverá o derramamento do Espírito Santo. Tem que haver comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. A segunda bênção dos salmos por causa da comunhão. A primeira foi o óleo que representa o Espírito Santo. Volta lá para Salmo 133. Além do óleo que simboliza o Espírito Santo, lá no versículo 3 vai dizer assim: e como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção, ó, a bênção. E o que é bênção, pastor? A palavra bênção no hebraico, que é o original, significa baracã. E tem pelo significado, né, a origem baracã, no hebraico, significa fonte de bem, prosperidade. Então, como que Deus vai dar a bênção dele? Uma pessoa vivendo em desunião, falta de comunhão. A bênção de Deus não desce, não enriquece a pessoa. Ela precisa ter comunhão para alcançar a bênção do Senhor. Deus disse lá em Provérbios capítulo 8, versículo 18, coloquei Provérbios 8, 18, com a bênção de Deus. Então, olha só, quando você está em comunhão é como óleo precioso, que desce na barba, na orla, na cabeça, na barba e na orla de Arão, e vai descendo, e como orvalho de Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção. Olha lá, riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Agora volta o versículo 10, capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor que enriquece. Então, quando a pessoa está em comunhão, até a bênção de Deus se achega diante dela. Olha lá. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Então, a segunda bênção que os Salmos libera, aqui no ato profético, quando a pessoa está em comunhão, é a bênção de Deus. Isso está relacionado ao material, à prosperidade, à fonte do bem. Então, se você quer a bênção de Deus, financeiramente, você tem que estar em comunhão. Se você quer o Espírito Santo, você tem que estar em comunhão. E a última bênção que os Salmos diz é a vida para sempre. Quem quer a vida eterna? Tem que estar em comunhão. Como é que você vai subir no céu se você não gosta do seu irmão? Vai ficar uma coisa estranha, né? Ah, esse irmão veio para o céu comigo também? Pelo amor de Deus. Lá embaixo eu não gostava dele, subiu também comigo. Essa irmã também está comigo lá no céu. Pelo amor de Deus, essa irmã. Eu não gosto dela. Será que vai existir isso? Hã? Lá no céu, não gostava do fulano, está com você lá, hein? Que clima ruim, né? Você acha que o céu vai existir isso? Então, a pessoa que não tem comunhão, nem vida eterna ela tem. Nem vida eterna, pastor. Nem tem. Você quer ver? Vou te mostrar aqui o primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 3, né? Abra a primeira carta de João, capítulo 3. Olha o que diz aqui sobre Caim e Abel, hein? Os dois irmãos. Olha o que aconteceu com eles. E olha o que João faz aqui, uma analogia, né? Uma reflexão sobre essa questão de comunhão entre os irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó, nisto são manifestos filhos de Deus, e os filhos de Deus que é a comunhão, os filhos do diabo que é o quê? A separação. Está ali. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Não ama seu irmão, não é de Deus, infelizmente. Se não é de Deus, é de quem? Só pode ser dele. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns. Esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio. Não como Caim, que era do maligno, ó, do mal, porque não é filho de Deus, é filho do diabo, só pode. Que era do maligno e
matou ao seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justa. Enquanto Caim tinha raiva de Abel, Abel tinha amor por Caim. Sabia disso? Enquanto Caim odiava o seu irmão, Abel amava seu irmão. Enquanto Caim olhava para Abel como rival, Abel olhava como amigo. Você está vendo? Um olha para você de uma forma e você olha diferente para a pessoa. A pessoa pode olhar para você como inimigo e você olha para a pessoa como amigo. É o que há dentro da pessoa. Jesus olhava todo mundo como igual, mas nem todo mundo olhava Jesus como igual, ou como uma pessoa boa. Chamava Jesus de demônio, né? Chamava Jesus de príncipe de Bezobum, chamava Jesus de mentiroso, de que transgrediu a lei. Diziam assim para Jesus, e ele não tinha maldade com ninguém. Aí você vê, com ninguém. Mas as pessoas olhavam Jesus de uma forma diferente. E não acontece muito assim com você? As pessoas olham para você de uma forma diferente, e você olha natural a pessoa, sem nenhuma malícia, sem nenhuma maldade, sem nenhuma inveja, sem nenhuma rivalidade, E acontece muito disso, né? E está aí, volta ao versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos. Amamos quem? Os irmãos. Então, quem ama passa da morte para a vida. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Se não ama, nem vida eterna tem. Continua onde? Na morte. Continua na morte. Você precisa entender isso. Você tem que ter comunhão. Seja onde for. No seu casamento, na sua família, na sua amizade, no seu trabalho. Todo lugar que tiver comunhão, haverá bênção de Deus, haverá o Espírito Santo e a vida eterna. E você quer ver um exemplo de comunhão? Vou te mostrar. O maior exemplo de comunhão e de união está na Trindade. Você sabia disso? Está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Muitos não acreditam na Trindade, mas eu vou mostrar para você alguns versículos que provam a Trindade. O primeiro versículo que eu quero mostrar para você está em Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 22. Pastor, eu não creio na Trindade, então você não vai crer nas palavras de Deus, porque eu vou mostrar para você aqui a Trindade. Você vai ver o Pai, vai ver o Filho, vai ver o Espírito Santo, todos ligados, todos juntos. Está aqui, ó. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também, aqui é uma pessoa, Jesus, orando ele os céus, verso 22, e o Espírito Santo, já é a segunda pessoa, está lá, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. De quem é essa voz do céu? De quem é essa voz do céu? De Deus. Ó, Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e uma voz do céu vem dizendo, este é o meu filho amado em quem eu comprazo. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que não existe Trindade? Quer mais um exemplo? Vou te dar mais um exemplo. Vamos lá para Mateus capítulo 28, versículo 19. Mais um exemplo de Trindade e a quem você deve se espelhar em comunhão. Está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unidade, né? Trindade, já diz tudo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez a Trindade. Olha os três aqui ligados, está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo. Quer mais um exemplo? João capítulo 14, versículo 16. Você vai ver a Trindade de novo aqui. Para quem não crê, como o testemunho de Jeová não crê na Trindade,
O Voz da Verdade, que é um grupo de louvor, também não crê na Trindade. Você vai mostrar esses versículos aqui para eles. Manda explicar por que esses versículos. E eu rogarei ao Pai. Quem está dizendo isto? Jesus. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro. Quem é o Consolador? Ó, Jesus roga, o Pai dá o Espírito Santo. Também Trindade aqui. Filho, Pai e o Espírito Santo. Vou te dar mais um exemplo. Segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, que também vai falar da Trindade aqui. Primeira carta de Coríntios, segunda carta, tá? Desculpa. Segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco, Cristo, e que nos ungiu, duas, ao terceiro, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Cristo, Deus e o Espírito Santo. Aqui, mais uma, segunda carta de Coríntios mesmo, capítulo 13, versículo 13. Mais uma vez, aqui é a Trindade. E você vê onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Isso é comunhão. Capítulo 13, mas acho que está errado aí. 13, 13, não é só esse versículo aí não. Volta para o NVI aí, que fica melhor. Olha lá, NVI acho que vai, né? 13, 13. Está errado aí, não abriu todo o versículo, né? Vou ler aqui no meu, ó. Capítulo 13, versículo 13, segunda carta de Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Graça de quem? Jesus Cristo. Amor de quem? De Deus. E a comunhão do Espírito Santo. A Trindade também juntos aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que vai falar da Trindade também. Está vendo que está tudo relacionado? Por que estão juntos? Porque são comunhão. A comunhão entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu vou te provar por que são unidos. Escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Deus Espírito, para que a obediência a Deus Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Aqui, no único versículo, o Pai e o Filho, isto é o quê? Comunhão. Comunhão. União entre eles. E o apóstolo João diz que são três. Está lá em primeira carta de João. 3 está dizendo 1. Capítulo 5 de primeira carta de João, versículo 7. Por que é 3 um só? Porque a comunhão faz assim. O homem e a mulher são quantos? 2. E por que é uma só carne? Porque a comunhão faz assim. O grupo todo está reunido. Por que é só um? Porque é o mesmo pensamento, a mesma ação, o mesmo amor e a mesma comunhão. Por isso que acaba tornando-se um só. Quando tem o mesmo pensamento, a mesma ideia, a mesma comunhão, acaba tornando-se um só. Não há divisão de pensamentos, nem há divisão de ideias. Acaba tornando uma só. Está lá. Há 3 que dão testemunho. Quem é que dá o testemunho? Essa tradução é errada, hein? Que tradução que é esta aí? Volta para a RC. Está muito fora essa Bíblia aí, viu? Volta lá para o versículo 7. Eu conheço de longe a tradução das Bíblias. Olha lá. Porque 3 são os que testificam. Quantos? Quantos? 3. Quem é o primeiro? Quem é o Pai? Pai, Deus. Quem é o segundo? Quem é a palavra? Pastor, a palavra é Jesus? Está lá no Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E ele vestiu uma vestes brancas salpicadas de sangue, pelo qual se chama a palavra de Deus. Quem estava com a veste salpicada de sangue? Vestes brancas, Jesus. A palavra. E o terceiro? E estes 3 são. E por que um? Por causa da sua comunhão. Versículo 8. E concordam num. E 3 são os que testificam na terra, espírito, água e sangue. E esses 3 concordam. Está vendo? Se concorda é porque acaba tornando-se um.
Por isso que o homem e a mulher se tornam uma só carne, por causa da sua comunhão. Aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, João diz que é três, mas é um só, por causa da sua concordância. E por que que é um só? Por exemplo, o Pai veio, falou muito bem do Filho. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Falou bem, depois você lê todo o texto, tá? Todo o texto, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 14. Eu não vou ler todo não, por causa do tempo. Mas o Pai veio e falou, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 14. Você vai ver que o Pai falou muito bem do Filho. Agora eu pergunto, uma pessoa que não tem comunhão, fala bem ou fala mal? Já viu uma pessoa que não gostar de você falar bem de você? Fala mal de você, até inventa coisas que não existem, né? Olha lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho. Então, o Pai falou bem de Jesus, aí Jesus veio à terra, falou de quem? Falou do Pai. O Pai fala de Jesus. Depois Jesus veio, não falou de si mesmo, falou do Pai. Aí eu pergunto, ele falou bem ou falou mal? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49, versículo 50. Só pode falar bem de alguém quando ama, quando tem comunhão. Se não ama, não tem comunhão, vai falar mal, muito mal. Está lá. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai falou. Falo como o Pai me tem dito. Jesus falou o que o Pai mandou falar. Aí Jesus veio, fez tudo o que o Pai falou para fazer. Morreu, ressuscitou e foi aos céus. E quem que ele enviou? O Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. E de quem que o Espírito Santo está falando agora? De quem que o Espírito Santo fala? De Jesus. E ele fala bem ou fala mal? Se o Espírito Santo falasse mal de Jesus, você não teria o recebido como único, como suficiente, como exclusivo e eterno Salvador. Você só recebe uma pessoa muito bem quando falam muito bem dessa pessoa. E se você o recebeu, é porque você ouviu o Espírito Santo falar muito bem de Jesus. O apóstolo Paulo disse, ninguém fala que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. O Senhor quer dizer dono, você sabe que Ele é. Está lá em João também, capítulo 15, vamos lá, versículo 26. Então, olha só, Jesus falou, o Pai falou bem de Jesus, Jesus falou bem do Pai, Jesus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala muito bem de Jesus. Isto é comunhão. Quando se tem comunhão, não fala mal um dos outros, fala muito bem um dos outros. Capítulo 15, versículo 26, está ali. Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu da parte do Pai, Trindade aqui também, viu? Vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. O Espírito Santo não veio para falar dele, ele veio para falar de Jesus. Jesus não veio para falar dele, Jesus veio para falar do Pai. Quando a pessoa tem comunhão, uns falam bem um dos outros e não falam mal. Por isso que é muito importante você ter união. Olha a importância de estar unido ao seu irmão. Isso quer dizer que tudo que você pedir, Deus fará. Ô glória, se coloque de pé, podem aplaudir o Senhor. Coloque em Mateus, capítulo 18, versículo 18. Quando você está em comunhão, a bênção de Deus, você pede, você recebe. Tenha comunhão. Está ali, Mateus 18, verso 18 também. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado. Versículo 19. Também vos digo que, se dois de vós concordarem, união, concordar é união, pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Eu concordo com você. Você concorda comigo? Eu concordo com você. Você concorda comigo?
Vire para o seu irmão, diga para o seu irmão, eu concordo com você. Você concorda comigo? Então diga, o milagre já desceu. Pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? O milagre já desceu. A bênção já desceu. Se há concordância, comunhão, união, a bênção de Deus. Amém? Pastor, eu quero essa bênção.